Bem, pessoal, vamos continuar hoje aqui um pouco do resumo do Teoria e História do Mises. O último capítulo foi sobre o prefácio feito pelo Hofbauer. Agora vamos para a introdução, já começando o livro. Então, Mises começa separando essa introdução em 7 partes. A primeira parte da introdução, nesses tópicos, é a respeito do... Ele começa falando do dualismo metodológico e como ele se diferencia, qual é a justificativa dele para utilizar isso, para utilizar esse método. Então ele começa falando das limitações do conhecimento do homem, falando do homem mortal e tudo mais, que o homem ele ainda não tem nenhum método que consiga fazer uma união entre a parte da natureza, que ele até faz um exemplo, que ele fala, olha, a gente não tem nenhum método que consiga unir, para saber o que é que separa o cavalo do cavalheiro, do cavaleiro, não cavalheiro, do cavalo, do cavaleiro, a pedra do pedreiro e esse tipo de coisa. E a gente não tem nada que consiga unir esses dois fatores, e por isso que é necessário, enquanto ainda não temos esse avanço numa questão de conhecimento, a gente tem que separar quando se analisa fenômenos naturais dos fenômenos humanos. Então, apesar da gente ter muito conhecimento sobre a área de como funciona o comportamento fisiológico do corpo humano, a gente não sabe como fenômenos químicos, os eventos externos ou eventos da vida, acontecimentos, eles afetam a forma como nós vamos tomar as decisões. Então, você não pode fazer uma pressuposição a respeito desse tipo de coisa. Você formular lá que, olha, aconteceu e vai acontecer isso, isso e isso, e o ser humano vai agir dessa forma. Não necessariamente que será desse jeito. Então, a partir da diferenciação desses dois reinos de conhecimento, do humano e do natural, ele também vem falando que existe o problema que antes o método que era utilizado era um método monista da crença religiosa, que todos os fenômenos eram analisados a partir de um determinismo e, olha, é assim porque Deus quer que seja assim e é isso. E aí veio um crescimento do método científico, né, das coisas, e esse aumento da ida da crença das pessoas, do conhecimento, do saída do determinismo para ir pro método científico, começou-se a ter uma forte crença no método científico, a ponto dele não levar em consideração que o método científico utiliza a indução, e a indução ela pode estar errada. E esse é um dos pontos em que o Mises critica, que as pessoas começaram a acreditar no método científico, não levando que um dos princípios do método científico é a indução e de que ela sempre pode estar errada. E as pessoas começaram a adotar um cientificismo tão forte que elas começaram a achar que essa era a única forma de se fazer qualquer tipo de análise. Então, a ponto de que se você apresentasse um outro tipo de análise que não fosse a partir do método científico, você estava só falando de metafísica, metaética, você não estaria falando de uma coisa que mostraria um conhecimento real da coisa, você não estaria fazendo uma afirmação correta, você só está fazendo uma afirmação imaginária. E no tópico 2, o Mises já começa falando do funcionamento da economia, da metafísica, e ele já dá início ao princípio da ação humana, que é aquela parte em que você não tem como negar que quando você toma uma ação, você fez aquilo porque você achou que aquilo fosse a melhor escolha. Se você não achasse que aquilo teria sido a melhor escolha, você não teria feito. E aí, então, nessa própria introdução, o Mises já fala que os próprios positivistas, eles utilizam de uma premissa de que não, isso está errado, não é assim que funciona. Eles acham que existe um conceito metafísico a respeito sobre esse tipo de coisa que eles utilizam para justificar a ideia de ciência unificada, onde a ciência vai ser um método para, inclusive, determinar os fenômenos humanos, dos pensamentos e tudo mais. E eles utilizam dessa metafísica, então, para justificar essa metafísica que eles dizem olha, a gente ainda não sabe como é que funciona, mas um dia a gente vai descobrir.
E é justamente nisso que eles não conseguem acreditar que isso é um axioma. E o próprio Mises fala que essa utilização da metafísica para negar a existência desse axioma é como se eles tivessem criado uma antimetafísica, que seria postular uma ideia de um conhecimento diferente do que se é possível acessar e utilizar desse conhecimento para negar uma verdade irrefutável. A parte 3 é um pouco mais, não assim mais polêmica, mas é que você escuta de muitos próprios libertários e austríacos que falam a ação humana é imprevisível, e é nessa parte da introdução que o Mises fala que a ação humana tem um escopo até que previsível, mas a diferença é que ela não pode ser utilizada assim. Você não pode aplicar um método que você vai colocar 100 homens dentro de uma caixa, cada homem você vai agir de uma certa forma em cima dele e eles sempre vão reagir daquela maneira, não é assim que funciona. Mas existem graus de previsibilidade dentro da ação humana, e esses graus são, se você conhece bem a pessoa e tudo bem, e tudo mais, você tem uma noção de como que ela vai agir. Então, a prever que o PSL era igual ao PT, por exemplo, não é uma coisa impossível. E é justamente esse fato de que você não consegue ter... Existe uma previsibilidade, mas ela é uma previsibilidade com muitas e muitas variáveis. Então, não é aquela coisa que você consegue determinar utilizando, vai acontecer, aconteceu isso comigo, então vai acontecer isso com o fulano também, e ele vai reagir da mesma forma que eu reagi. Não é assim que funciona. E é justamente isso, mesmo que você coloque os indivíduos sobre situações idênticas, sobre condições idênticas, eles não necessariamente reagirão da mesma forma. E é por isso que na ação humana o grau de previsibilidade e de regularidade não vai fazer com que as ações sejam as mesmas. Por isso que quando você analisa as coisas do ponto de vista austríaco, você não pode utilizar desse escopo de que os seres humanos agem da mesma forma. Na parte 4 da introdução, o Mises fala dos conceitos das leis da natureza e o limite máximo de conhecimento que a experiência pode trazer. O que ele quer dizer com isso é que acontecimentos passados são passados, e como só deles já terem acontecido já mudou os fatores do conhecimento que você terá na frente. Então, a próxima vez que você for adquirir mais conhecimento sobre um acontecimento, isso já vai afetar a forma como você vai analisar ele. E apesar disso, o ser humano utilizou da presunção para sobreviver, que é uma das formas do método científico, é você analisar um fenômeno e presumir alguma coisa dele. É você falar assim, eu acho que isso aconteceu por causa disso, disso, disso. Então, o ser humano conseguiu sobreviver, porque conforme ele foi sobreviver, que digo, continuar a perpetuar a espécie, porque conforme ele foi analisando os fenômenos e adquirindo conhecimento, ele foi acertando em suas presunções. Então, ele viu que em determinada espécie de lobo, que são predadores, caçavam em determinado período, então ele não saía durante esse determinado período, e ele viu que através desses fenômenos, que são fenômenos regulares, que acontecem em repetições corretas, e a partir das presunções em cima desses fenômenos, e quando ele esteve certo, ele conseguiu sobreviver. Então, a crítica do Mises nessa parte, e esse livro é basicamente só crítica, é ele falando que o método das ciências naturais utiliza-se de presunção regular. Então, quando você vai analisar, o fenômeno sempre vai acontecer da mesma forma. Já o conhecimento, já quando se trata de algum fenômeno humano que deriva da ação humana, ele não necessariamente vai ser da mesma forma. A forma como você age já interfere na forma como... E o conhecimento que você adquire ao agir já interfere na forma como você agirá da próxima vez. Então, por isso que deve ser separado essas duas coisas. Nessa parte, o Mises fala um pouco das limitações do conhecimento humano e de como nós analisamos a forma como nós recolhemos o conhecimento
ele é utilizando a mente humana, e a mente humana não necessariamente vai estar correta. Podem existir fenômenos, sensações, informações que nós não consigamos captar logo de início. E esse já é um problema, porque podemos fazer pressuposições erradas a respeito do que está acontecendo. Então, Mises comenta um pouco sobre Hume, sobre como a cautela do cientista é importante, porque quando o cientista for fazer alguma análise, é importante que ele sempre seja cético ao quanto ele está analisando, o que ele está analisando. Então, não fazer conclusões com pouca experimentação, nem nada do tipo, e esse é um grande problema, é quando existe uma malha de experimentação muito pequena, ele faz 5, 6 experimentações e já quer tirar algum tipo de conclusão a respeito, como uma conclusão do tipo, sempre vai acontecer isso porque eu fiz 5 testes e eu vi que esses 5 testes funcionaram dessa forma. Então, se tem meia dúzia de exemplos de fenômenos econômicos que aconteceram e o economista está analisando, ele já quer tirar alguma conclusão, falando, olha, aconteceu, protecionismo deu certo nesse país, logo, se a gente aplicar aqui vai dar certo também. Não é bem assim que funciona. E uma das coisas mais importantes é que, sem a uniformidade, as conclusões científicas são apenas induções apressadas. Na parte 6, o Mises já chega já brabão pra caramba, já falando da regularidade e escolha. E ele fala que, olha, não tem como você achar nenhuma regularidade na ação humana, porque essa regularidade nem existe, então não tem como você descobrir uma coisa que não existe. Provavelmente você não vai conseguir pegar um número X de seres humanos, uma amostragem de 1000 seres humanos iguais, completamente iguais, eles com o mesmo conhecimento, com as mesmas informações, isso não existe, você não vai achar isso em lugar nenhum. Então, por isso você não vai conseguir achar nenhuma regularidade dentro dos padrões dos métodos científicos. E aqui o Mises também é onde ele põe o pau na mesa em relação aos econometricistas, porque ele fala que os econometricistas simplesmente escolhem números completamente arbitrários e falam, esses números aqui permaneceram constantes de tal época a tal época, logo a gente tem que fazer de tal forma aqui, porque aí esses números vão melhorar por causa disso, disso e disso. Mas isso foi uma maneira completamente arbitrária, porque a forma como a economia se comporta é através dos valores de cada indivíduo, e esses valores podem variar, e eles agem e fazem as trocas de forma completamente individual, e é isso aí que faz uma economia, não um monte de números manipulados ali, que você mexe nisso e tá tudo certo, você arruma uma economia. E já parafraseando uma das frases que eu achei mais destaque dessa parte, é que ele fala que a economia é sobre variáveis e não sobre constantes. Já na última parte da introdução, que é sobre os meios e fins. Então, o Mises já fala que escolher é um ato mental. O que é um ato mental? É o ato de você julgar o que é melhor para você com o conhecimento que você... Nossa, eu já falei muito conhecimento aqui, né? Eu já devo ter falado um monte de vezes. Você utilizar dos seus saberes e sobre todo o que integra as suas escolhas, e utilizar disso para fazer o que você julga como sendo algo melhor. Então, para Mises, agir é basicamente escolher, e escolher vem da sua racionalidade. E apesar disso, o homem sempre vai agir em detrimento de alcançar uma maior satisfação. E já pegando um pouco do tópico de baixo, ele fala que existe uma diferença entre atingir uma maior satisfação e os fins últimos. A gente sempre age buscando os fins últimos, e não necessariamente, no caso, atingir ali uma satisfação imediata. Então, quando você poupa, por exemplo, o que você está fazendo é fazendo uma reserva de dinheiro para caso você necessite no futuro, você não tenha que se desgastar trabalhando ou passar por uma situação complicada. Então, você escolhe passar, por exemplo, poupar agora, não gastar agora, para no futuro você ter uma maior satisfação. Então, os seus juízos fazem parte das suas escolhas também. E aqui eu gosto de utilizar eu me dar esse exemplo, eu vou citar esse exemplo,
que é o exemplo dos cristãos, que antigamente eles preferiam, por exemplo, morrer pelos imperadores e pelos exércitos do que se curvar diante do Deus daquela região, porque para o cristão compensava sofrer naquele momento, porque ele acreditava que teria um fim último, que seria a vida eterna. E a frase para acabar esse capítulo, essa introdução, é: a escolha dos meios é um assunto que cabe à razão, e a escolha dos fins últimos é a alma e a vontade.